Sou a professora Cleane e vou lecionar o conteúdo de História do 5º ano para o Colégio Emaús. Pessoal, na última aula, eu deixei algumas atividades para vocês fazerem. Vou iniciar essa aula fazendo a correção. Número 1. Quais foram os principais grupos étnicos africanos que foram enviados para o Brasil durante o período do tráfico de escravos? Foi o grupo dos sudaneses e dos bantus. Por que o reino do Congo caiu em declínio e o império do Mali? Vamos lembrar, né, gente, que o reino do Congo ele formou alianças com a coroa portuguesa e que a elite do reino do Congo, para manter a sua posição, incentivava conflitos internos para aprisionar escravos desses conflitos e fazer a venda desses escravos e assim manter a sua riqueza. Então, o reino do Congo ele foi entrando em declínio em função desses conflitos e da baixa produtividade agrícola, porque os camponeses eles eram convocados para lutar nesses conflitos. O Império do Mali ele sofreu com muitas invasões e rebeliões internas. Cite 3 características do Reino do Congo, Reino Iorubá e Império do Mali. O Reino do Congo, o governo ele era centralizado, o reino ele era dividido em províncias, né? E a religião ela era pautada na crença em um criador e em entidades da natureza. O reino Iorubá, as cidades elas eram urbanizadas, a economia baseada na agricultura e no comércio de marfim e metais, e a língua Iorubá é a terceira mais falada do continente africano. A gente tem que lembrar que os Iorubás, eles migravam muito, né? Então, eles sempre estavam se deslocando de um local para o outro. O Império do Mali foi um império muito rico e próspero, teve a construção de grandes mesquitas, universidades e bibliotecas. E a expansão do território do Mali, gente, é que permitiu que ele se tornasse um território rico, porque anexou vários territórios ricos em ouros, né? Ricos em ouro, né? Explica o que é o candomblé. O candomblé é uma religião de origem iorubá e foi trazida aqui para o Brasil pelos negros escravizados. O candomblé cultua divindades relacionadas a elementos e forças da natureza. Explique a relação dos conflitos atuais na África com o processo de colonização. Bom, o que a gente tem que lembrar é que a África, o território da África era dividido em reinos, em impérios. E que o continente africano é um continente muito diverso, possui uma diversidade cultural muito grande. Então, quando a África, gente, lá no século XIX, ela vai ser colonizada por países europeus, esses países vão desconsiderar toda essa diversidade, né, existente nesse território. Então, quando eles vão tomando posse dessas terras, eles vão misturando povos de várias diversidades, povos de cultura diferente, religião diferente, costumes diferentes. E esses povos, essas diferenças, né, entre esses grupos, acaba dando origem a vários conflitos internos. E esses conflitos, gente, mesmo após os países terem conseguido a sua independência das colônias europeias, eles permaneceram nesses territórios. Finalizamos a nossa correção. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a produção açucareira no Brasil e suas consequências. Nós falamos sobre um período que foi extremamente triste e trágico para a história da humanidade, que foi o período da escravização de pessoas. Essas pessoas, gente, esses negros, eles eram trazidos aqui para o território brasileiro para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar e na mineração, e posteriormente na mineração, e mais tarde na produção, na agricultura do café, né? Quando o rei, gente, ele vai dividir o território brasileiro em capitanias hereditárias, a produção da cana-de-açúcar ela vai aumentar, porque os capitães donatários eles vão ocupar essas terras e vão produzir nessas terras. Então, vai necessitar de muita mão de obra, e essa mão de obra vai ser a mão de obra escrava, que vai ser extremamente explorada. Esses negros, eles vão trabalhar em condições desumanas, sem condições mínimas, nem de moradia e nem de alimentação.
O açúcar ele era um produto muito consumido na Europa, e o clima brasileiro e o solo brasileiro eles foram propícios ao desenvolvimento desse produto aqui no nosso território. Para vocês terem ideia, em 1628 havia cerca de 235 engenhos instalados só na região Nordeste. O engenho, gente, é uma propriedade, é uma terra. E é nessa propriedade que há o plantio da cana-de-açúcar, a colheita e a produção do açúcar. Mais à frente nós vamos entender cada etapa de produção e quais partes compõem este engenho. Nessa imagem nós estamos vendo, essa tela, né, chama-se Processo do Açúcar, foi uma criação de Simon Weiss, de 1682. A gente consegue observar aqui algumas partes da produção do açúcar, das atividades do engenho, como a colheita, a prensagem na moenda movida por bois, e a etapa de colocar o melaço após o cozimento do açúcar em tachos de cobre. Isso está acontecendo nessa parte aqui à direita. Essa imagem aqui é o engenho. O engenho, gente, ele é composto de partes. Tem a casa do senhor, tem a senzala, tem a casa de engenho, tem o local onde é feito o plantio da cana-de-açúcar, tem o local onde é feito o plantio de produtos agrícolas para a subsistência desse senhor. Nós vamos entender cada parte desse engenho, dessa propriedade. O 1. Observem aqui o número 1, gente. O casarão, né, a casa grande, é a moradia do Senhor e de sua família. 2. A capela, né, o local onde vão se realizar as missas e onde os mortos, né, da família do Senhor eram enterrados. 3. É a senzala, é a habitação dos escravizados. Uma construção extremamente simples, escura e pouco arejada, onde todos dormiam no chão ou em redes, sem condições mínimas de moradia, tá, gente? Inclusive sem condições mínimas de higiene também. A condição que eles viviam era muito degradante. A condição que esses escravos tinham nessa época era uma condição muito degradante. Lavoura. Local onde eram plantados os alimentos para consumo interno, destacando-se o cultivo de mandioca, milho, arroz e feijão. 5. As fornalhas. As fornalhas é o local onde o caldo de cana, gente, ele era fervido e purificado em tachos de cobre. Casa de engenho. Espaço que abrigava todas as instalações destinadas ao preparo do açúcar. Moenda, local onde se moía a cana para a extração do caldo. Então, na moenda vai se moer a cana para extrair o caldo, e esse caldo ele vai ser fervido aqui nas fornalhas. 8. Canavial, é a parte onde se produzia, né, a cana-de-açúcar. Casa de purgar, lugar onde o açúcar era branqueado e seco. Nela separava-se o açúcar mascavo, que é um açúcar de coloração mais escura, do açúcar de melhor qualidade, que é aquele açúcar mais clarinho, que é o açúcar branco, cristal, na época considerado de melhor qualidade, né? Nessa imagem aqui, nós também estamos percebendo um outro engenho. Esse engenho aqui, gente, ele data essa imagem, né? Ela é da segunda metade do século XVII, e a gente pode conseguir perceber um tripé que forma essa imagem. Nesse tripé aqui nós temos a casa de engenho, no meio nós temos a casa grande, né, que é a casa do Senhor, e logo acima nós temos a capela, que é onde se realizam as missas. Ao fundo a gente consegue ver algumas casas esparçadas, né, longe uma das outras. Essas casas, gente, são casas onde os escravos se abrigam e os lavradores também se abrigam. Esse engenho aqui, ele é um engenho real, né? Os detalhes desse engenho são detalhes de um engenho real, porque ele é movido por roda d'água. A gente observa aqui que tem um curso d'água aqui, né? O açúcar, desde o século XVI, ele era embalado em caixas
de madeira. E essas caixas, gente, elas eram marcadas, cada engenho tinha sua marca, que era criada por artesãos especialistas. Então, cada engenho tinha sua marca para poder colocar na sua caixa de açúcar, para saber de onde que vem este açúcar, principalmente para facilitar na hora de comercializar também, né? Resistência africana. Gente, como os africanos, eles viviam uma situação degradante, uma situação desumana, uma condição de vida péssima, eles eram tratados como mercadorias. E quando não obedeciam, gente, às ordens, eles eram castigados, e eram castigos muito severos. Castigos assim, que vocês nem imaginam, né? Eles viviam na senzala, sem conforto e sem condições mínimas de higiene. Então, diante dessa situação, eles vão lutar por sua liberdade e por melhores condições de vida. Como que eles vão lutar, gente? Eles tinham que obedecer ao seu Senhor. Então, a forma que eles viam, né, para poder resistir a essa condição de vida, era paralisar a plantação da cana-de-açúcar, paralisar a produção da do açúcar, né? Eles vão paralisar a produção, eles não vão trabalhar produzindo mais açúcar. Uma outra forma de resistência é sabotar o plantio, sabotar a lavoura. Como assim? Eles vão atear fogo na lavoura. E eles, gente, esses escravos, eles fugiam desses senhores e eles se refugiavam em locais mais distantes, nas matas. Esses locais, eles são denominados de quilombos. Então, quilombos são a expressão da resistência desses fugitivos, desses escravos, que tinham uma condição subhumana de vida, né? Então, à medida que os escravos eles vão fugindo, eles vão encontrando esses quilombos e vão se refugiando nesses locais. Nestes quilombos, as pessoas vão viver livres, né? Vão plantar, vão colher e vão vender os seus produtos. Um dos quilombos mais famosos, né, que existiu foi o Quilombo dos Palmares, que foi chefiado por Zumbi. O quilombo ele foi destruído em 1695. Esse quilombo, gente, ele contava com uma população imensa, tá? E assim, quando a gente diz escravos refugiados, alguns indígenas também se refugiavam nesses quilombos. Quando, em 1695, o quilombo é destruído, gente, Zumbi dos Palmares, ele é morto também. Zumbi dos Palmares, ele é morto no dia 20 de novembro de 1695. Inclusive, é por isso que comemora-se o Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro, em homenagem a Zumbi dos Palmares. Atualmente, existem as comunidades quilombolas distribuídas pelo Brasil. As comunidades quilombolas são remanescentes dos povos africanos, ou seja, são pessoas de origem africana que moram nessas comunidades. Nessas comunidades, há a preservação da cultura africana, dos conhecimentos africanos, dos saberes, a preservação da identidade desses povos, inclusive a preservação da sua religião também, né? Essas comunidades quilombolas, até o ensino nessas comunidades quilombolas é voltado para o conhecimento das suas origens, para o conhecimento dos seus antepassados. Produtos da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, gente, ela é um produto muito versátil. Dá para se produzir várias coisas a partir da cana-de-açúcar. O açúcar ele é um produto que pode ser extraído tanto da cana quanto da beterraba. O Brasil ele é um dos maiores produtores da cana-de-açúcar, por isso não é tão comum a gente ver açúcar de beterraba aqui. E outra coisa, a produção do açúcar de beterraba ele chega a ser até 4 vezes mais caro que a produção do açúcar da cana-de-açúcar. Além do açúcar, né, a cana ela produz vários outros produtos. Nós temos o melaço, a rapadura, o etanol, bioplástico, bioenergia. E o etanol ele é um biocombustível. O que quer dizer isso? É uma fonte de energia renovável, né?
e que polui menos o ambiente. Nessa imagem aqui, a gente está vendo alguns produtos derivados do uso da cana-de-açúcar. Tem o biocombustível, como eu já falei para vocês, o etanol, diversos alimentos e bebidas, o bioplástico e a bioenergia. A destruição da Mata Atlântica. O que isso está relacionado com a produção da cana-de-açúcar, hein, gente? Então, além da extração, né, gente, do pau-brasil, que ocorreu aqui no nosso território, com a chegada dos portugueses, o pau-brasil, inclusive, foi a primeira atividade econômica exercida pelos portugueses aqui no nosso território. A segunda atividade econômica será o açúcar, que é um produto muito consumido na Europa. E como a demanda por açúcar dos europeus era muito grande, era preciso plantar em um espaço grande também, e nos grandes latifúndios. Então, a vegetação original, a vegetação da Mata Atlântica, ela foi dando lugar para as lavouras da cana-de-açúcar. E essas lavouras, elas foram destruindo esse bioma, destruindo esse ecossistema. A cana-de-açúcar, ela foi a atividade econômica que predominou durante os séculos XVI e durante o século XVII. E a produção da cana, a lavoura desse produto, causou muita degradação para o bioma da Mata Atlântica, levou à extinção de várias espécies animais e vegetais. Essa imagem aqui nós estamos vendo a plantação de maçãs em meio à Mata Atlântica. Por que eu coloquei essa imagem aqui para vocês? Porque existe leis, gente, que protegem esse bioma, que protegem a Mata Atlântica. E apesar de existir leis que fazem essa proteção, ainda assim este bioma ele vem sendo destruído, ele vem sendo degradado pelo desmatamento, pela exploração madeireira, pela pecuária, pela agricultura. Então, assim, esse bioma, atualmente, resta dele, da ocupação do território original, apenas 8%. Estima-se, gente, que quando os portugueses chegaram aqui em 1500, este bioma ele ocupava cerca de 15% do território brasileiro. Ele estava distribuído por 17 estados. E como eu falei para vocês, estima-se que atualmente ele ocupe apenas 8% do território original. Em 2006 foi aprovada a Lei da Mata Atlântica. Esta lei ela prevê uma série de mecanismos e procedimentos que vão preservar e proteger este ecossistema. A Mata Atlântica, pessoal, ela é a segunda maior floresta tropical da América do Sul. Este mapa aqui, ele está trazendo para a gente, representando o território brasileiro, né? Os contornos do nosso território, e está representando a Mata Atlântica, o domínio da Mata Atlântica em 1500 e o que restou dessa Mata Atlântica atualmente. Essa parte mais escura, estão vendo? Era a região que era dominada pela Mata Atlântica. E essa parte mais clarinha, esses pontinhos mais clarinhos, mais esverdeados, é o que restou da Mata Atlântica. Remanescentes quer dizer o que sobrou. Então, essa floresta ela foi extremamente degradada, extremamente destruída por essa exploração, por essa produção da cana-de-açúcar, que é uma exploração, gente, depredatória, né? Que vai depredando este ambiente, vai destruindo este ambiente. E os problemas, além de ser ambientais, também serão problemas sociais, vão causar transtornos sociais para a população. Finalizamos essa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Este texto, Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo, gente, vocês precisam ler para responder as questões 1, 2 e 3. O trabalho escravo contemporâneo, ele é caracterizado pelas condições desumanas, condições degradantes de trabalho, onde a pessoa trabalha a carga horária exaustiva,
onde a pessoa não tem os seus direitos trabalhistas reconhecidos, onde a pessoa não tem condições mínimas de trabalho. Então, este trabalho escravo contemporâneo é o trabalho escravo atualmente, é o que acontece hoje em dia. Assistam a videoaula novamente, façam anotações para fixar o conteúdo, façam os exercícios com muita atenção. Copiem as perguntas no caderno, tá bom? Boa aula para vocês, bons estudos, até a próxima aula. Lembrem-se, juntos no caminho certo.